Fala pessoal, tudo bem com vocês? Noite de Libertadores e com algumas definições. Vai ter o diário de um secador aqui porque o Inter passou pelo Bahia, venceu em casa e em primeiro lugar do grupo, eliminando os baianos inclusive. O Flamengo se salvou, mas classificou em segundo e o Palmeiras atropelou, goleou o Sporting Cristal na despedida de Estevão do Allianz Parque. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, a gente começa com o diário de um secador, porque o Inter despachou o Bahia, ganhou de virada por 2-1 no Beira-Rio. O Bahia que fez uma excursão gaúcha durante a semana, né? Perdeu para o Grêmio no domingo, da maneira como foi, todo mundo já sabe e tudo mais, né? Mas o grande foco estava nesta quarta-feira, porque o Bahia precisava vencer o Inter para se classificar para as oitavas. Acabou se complicando muito depois daquela derrota para o Nacional do Uruguai dentro de casa. E acabou ficando em terceiro, vai jogar os playoffs da Sul-Americana. O Corinthians, por exemplo, caiu fora, né? Inclusive dos playoffs. Será que, bom, o Grêmio pode ser que classifique em segundo na Sul-Americana? A gente vai ter que ver, mas o Bahia é um postulante agora à Copa Sul-Americana, se entender que pode ganhar essa competição e tudo mais, vai disputar essa repescagem para chegar nas oitavas de final, mas está fora da Libertadores. O Internacional, vejam só, conseguiu uma vitória, e uma vitória, assim, consistente, tá? Porque não era fácil, não foi fácil, o Bahia é um belo time de futebol. Cara, eu tenho uma admiração pela maneira como o Bahia joga. O time do Rogério Ceni é muito bem treinado, ele tem jogadores para isso. O meio-campo do Bahia dá gosto de ver. Esse Jean Lucas joga uma enormidade. Ele é indolente às vezes ele, sabe, às vezes tá na preguiça, não joga bem todo jogo, joga quando quer, mas ele joga muito. Ele tem muita qualidade técnica. Ele começa a jogada do gol, inclusive, e acaba abrindo o placar pro Bahia no começo do segundo tempo. Mas o Inter empata 2 minutos depois com o Vitinho, que tinha entrado no lugar do Gustavo Prado no intervalo. E aí, aos 31 minutos, o Wesley fez uma jogadaça pelo lado esquerdo, um cruzamento na medida, e o Rafael Borré, que está acostumado, né, a jogar Libertadores, é um campeão da América pelo River, dá uma cabeçada fulminante em cima, né, e acaba virando o jogo para o Inter. O que deixava o Bahia numa condição muito difícil, porque o empate já era do Inter. Então o Bahia teria que virar o jogo ali, faltando 15 minutos para terminar a partida. Fez o mais difícil, foi abrir o placar no Beira-Rio. E ainda assim tomou a virada pela força do Inter, pela inteligência também do Inter de entender que precisava reagir. E o Inter, nos últimos tempos, tem tomado gols e reagido bem, mas tem reagido depois do gol tomado. E o gol do Bahia sai tarde, assim, né? Sai no segundo tempo para o Inter ter que reagir, e o Inter conseguiu. Com algumas figuras importantes, né? O gol do Vitinho, por exemplo, é uma jogada do Alan Patrick, um passe do Bruno Henrique na medida e o Vitinho chegando para concluir. E como eu disse no segundo, o Wesley cruzando para o Borré. O Borré que voltou de lesão, nem estava tão confirmado assim, né? Mas nos últimos dias houve um trabalho aí para que ele pudesse jogar. O Ricardo Matias tinha conquistado a posição de titular, mas aí machucou, né, no jogo do Brasileiro, e era uma grande perda, mas aí o Borré recupera. Isso é elenco, né? Porque aí você tem Valência, você tem Borré, você tem agora o Ricardo Matias chegando. O Inter tem algumas questões muito interessantes, né? O Antony mesmo, que é tão criticado e que talvez até tenha falhado no gol, no finalzinho acabou salvando o Inter em algumas jogadas ali, quando o Bahia estava em cima querendo buscar o gol de empate pelo menos, né? E o Inter já administrando, porque, poxa, tinha que tomar 2 gols para perder a vaga. E mais do que isso, como o Nacional em Montevidéu vence o Atlético Nacional, o Atlético Nacional, que poderia ser líder do grupo, inclusive, acaba tropeçando, passa em segundo, e o Inter, com a vitória, será o primeiro colocado do seu grupo, o grupo da morte. O que dá uma ligada bem legal na galera, assim, né? Porque o Roger estava já sendo questionado, mais pelo desempenho do que pelos resultados. Mas, assim, uma eliminação na Libertadores, não acho que o Roger seria demitido, mas geraria uma pressão muito grande para cima do trabalho dele. A gente sabe, né? O cara é campeão gaúcho, classificou em primeiro no grupo da morte na Libertadores para as oitavas.
Ok, no brasileiro está patinando, porque, enfim, muitos times estão fazendo isso, né? O São Paulo também está nessa batida, está bem na Libertadores e mal no brasileiro. Porque é difícil realmente você dar atenção para todas as competições e ali, se você não está com o foco 100%, você se atrapalha mesmo, que foi o caso do Inter com o Sport, por exemplo, lanterna no fim de semana. Vou botar reservas aqui para ver se eu ganho. E não ganha, porque esses times inferiores, eles estão jogando uma vez por semana, no físico às vezes se sobressaem, enfim, uma série de dificuldades. Mesmo assim, o trabalho do Roger, ele é consolidado, né? Isso é inegável. Enfrenta um problema aqui, outro ali, ninguém vai acertar sempre, né? Nem o Abel Ferreira. Até o Abel é criticado pela torcida do Palmeiras muitas vezes. Não significa que eles queiram, acho que alguns até querem, mas não significa que eles queiram a cabeça do Abel Ferreira a todo jogo. Tem o jeito palmeirense de torcer, mas não é o caso. Então eu acho que o Abel tem uma margem aí, e o Roger, claro, não comparando, né? Mas eu digo, o Roger está cumprindo os seus objetivos até agora. Então, vamos lá, né? Tem que esperar. Tem uma pausa agora, tem que ver se virão reforços ou não, quem mais vai contratar. Enfim, o Inter passa em primeiro no grupo, depois dessa vitória, Cauli jogando bem, o Jean Lucas perde um gol ainda no primeiro tempo, né? Numa jogada, o Cauli dá pro Jean Lucas, ele chuta a bola, bate por fora, mas o Borré também perdeu algumas chances. Foi um jogo aberto, um jogo disputado, um jogo brigado, um jogo que teve alternâncias, né? Mas muito assim, não vou me expor tanto, e mesmo assim os dois criaram chances boas para marcar no primeiro tempo. No segundo a coisa desenrolou, e o Inter teve maturidade para virar uma partida, porque a derrota tiraria o Inter da Libertadores. É isso, o Inter e Atlético Nacional classificaram, o Bahia vai para a Sul-Americana. A gente teve definições também no grupo do Palmeiras, que já estava mais do que definido, o Palmeiras 100%. Cara, inacreditável. O Palmeiras venceu todos os jogos. O Palmeiras venceu todos os jogos que disputou nessa fase de grupos da Libertadores. Ele tem 18 pontos em 6 jogos. É coisa de louco, coisa de louco. O segundo colocado tem 7. O Palmeiras tem 18. Os outros colocados do grupo são o Cerro Porteño com 7, o Bolívar com 6 e o Sporting Cristal com 4. Eles estão participando de um grupo à parte ali, porque o Palmeiras meteu 18 pontos. E esse último jogo contra o Sporting Cristal, ele marcava a despedida do Estevão do Allianz Parque. E não é que ele faz o primeiro gol e um golaço. Aquele estilo Estevão, né? Pelo lado direito ele dá o corte, o cara cai sentado, assim, lavrando a grama, ou o gramado sintético. E o Estevão chuta no cantinho para fazer 1-0. E depois muita festa, né? Se despedindo do Allianz, beijando o escudo, aquela coisa toda, celebrado pelos companheiros. O Bolívar meteu 4-0 no Cerro, e aí deu uma emboladinha ali, mas o Cerro acabou classificando em segundo com 7 pontos, e o Bolívar vai para a Sul-Americana, para a repescagem da Sul-Americana. É isso, Palmeiras, bom, foi uma festa, né? O Flaco Lopes fez gol, o Maurício, o Paulinho fez o primeiro gol dele, né? Entrou no segundo tempo. Quem mais que marcou? O Veiga fez um golaço de falta. Foi um festival, né, gente? 6-0, que, cara, o Palmeiras ele faz exatamente o que eu acho que você tem que fazer contra esses times menores da América do Sul, né? Que eu, como torcedor do Grêmio, muitas vezes, né, vejo o Grêmio Internacional se borrando assim, meu Deus do céu, vou pegar um adversário. Cara, o Palmeiras vai lá e amassa todos eles. A gente sabe que o Palmeiras é mais time, mas o Palmeiras não para de atacar. Até o Facundo Torres fez o gol, tô lembrando agora. O Palmeiras não para de atacar. Ele vai, e se tivesse mais tempo ele faria o 7, 8, ele não para. Eu acho isso muito legal. A gente... É isso, né, de definições, né, porque... não, eu tava esquecendo da definição do grupo do Flamengo. O Flamengo venceu o pior adversário do grupo, o Deportivo Táchira da Venezuela, que não somou um pontinho sequer, mas venceu daquele jeito, na Bacia das Almas, no sufoco, bola parada, que também vale. Léo Pereira se antecipa uma cobrança de falta que vem da direita, desloca o goleiro e faz 1-0. E foi só o que precisou. Com isso, o Flamengo chegou a 11 pontos, os mesmos 11 pontos da LDU, que classificou em primeiro. E os mesmos 11 pontos do Central Córdoba, que classificou em terceiro e vai disputar a repescagem da Sula. 11, 11, 11. 11 LDU, 11 Flamengo, 11 Córdoba. Onde é que pegou aí? Saldo de gols. 3-0 para o Flamengo
no saldo de gols. Foi a única coisa que fez com que o Flamengo se classificasse. Olha como essa fase de grupos ela é traiçoeira. A LDU meteu 3-0 no Central Córdoba e, cara, se desse um empate, iria Flamengo e Córdoba. Mas como a LDU meteu 3-0, então LDU e Flamengo estão classificados no grupo C. Gente, demais nós temos ali, né, o São Paulo, que fez uma belíssima campanha também, 14 pontos. Vocês vejam, a LDU fez 11, o River Plate fez 12, Estudiantes 12, Botafogo 12, o Inter fez 11, o Palmeiras 18, absurdo, né, melhor campanha. Mas o São Paulo terminou também líder do seu grupo. E aí agora a gente começa a entender que os líderes dos seus grupos eles vão pegar outros segundos colocados, né, nas oitavas. E aí, nesse cruzamento, nós temos aí, por exemplo, o São Paulo, que pode pegar um Flamengo, uma LDU que pode pegar o Flamengo, um River que pode pegar um Flamengo, Estudiantes que pode pegar um Flamengo, ou vice-versa, ou um Botafogo que classificou em segundo e que pode pegar toda essa galera que eu citei aí. Como é que fica? Enfim. A gente tem definições ainda hoje com o Fortaleza, por exemplo, que está em segundo, enfrentando o Racing, que é o líder na Argentina. Difícil esse jogo, hein? Mas o Atlético Bucaramanga joga fora com o Colo-Colo. É o único que ameaça aí a condição de classificação do Fortaleza. Deixa eu ver quem mais nós temos no grupo do Vélez Sarsfield com o Peñarol. Os dois estão praticamente classificados e se enfrentam. Então, um joguinho de comadre aqui, um empatezinho classifica os dois. Vamos ver se alguém vai querer botar água no chope do outro. O grupo do River aqui também terminou com a vitória do River, líder geral do grupo, né, 12 pontos. Também uma boa campanha. Fez 1-0 no Universitário. E o Universitário vai em segundo. Passou no saldo do Independiente Del Valle, que ganhou do Barcelona de Guayaquil, mas ficou atrás no saldo. Vai para a repescagem da Sul-Americana, o Del Valle. Ixi, tá indo muito time bom para essa Sul-Americana, hein? Eu tô até ficando com medo. E para fechar aqui, o Botafogo classificou em segundo mesmo, né? Como vocês sabem, ontem ainda, né? Na terça-feira, venceu com um jogador a menos. O Igor Jesus fez um partidaço, fez o gol da vitória, 1-0 sobre a Laú. Chegou em segundo, coladinho no Estudiantes, e a Universidade tem 10 pontos, vai para repescagem da Sula. Mas muito, muito bacana aí. Muito bacana ver o que aconteceu. Acho que é isso, né, gente? A gente destacou até o que não tinha para destacar aqui, porque, né, tô dando uma repaginada aqui na Libertadores nesses confrontos da noite. O Flamengo foi quase, vai para o pote 2, vai pegar agora um bom adversário, alguém que se classificou em primeiro, e aí a gente talvez tenha umas oitavas aí mais quentes do que a gente gostaria, como foi ano passado com Botafogo e Palmeiras. E aí o Botafogo passou e acabou sendo campeão, depois passou pelo São Paulo, enfim. O que vocês acham de tudo isso? Esses times aí, tem algum que pode ser campeão? Palmeiras, Botafogo, Inter. É isso, né? O que vocês acham? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!